Olá, senhores. Hoje é dia 20/9/2024, sexta-feira. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana, se é que é possível, no momento atual do Brasil, alguém ter um dia excelente, salvo se for um alienado, né? Bem, os temas que eu vou abordar hoje nesse vídeo são os seguintes: a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 7276, que alguns estão alegando ser o fim do sigilo bancário de qualquer indivíduo. E o outro tema é o fato do ministro Alexandre de Moraes ter colocado a Polícia Federal em peso atrás de todo e qualquer indivíduo que tenha acessado indevidamente a rede social X, o antigo Twitter. Porém, antes de abordar esses temas, eu peço que os senhores, por favor, façam esse esforço. Assistam ao vídeo do advogado e jornalista Tiago Pavinato, que está aparecendo aqui na tela. Busca lá no YouTube, assista esse vídeo e preparem o estômago. É só isso que eu tenho para dizer. Eu não quero falar nada. Ele já disse tudo que tem para ser dito e ele é o maior afetado. É o maior afetado por todo o absurdo, toda a nojeira, toda a podridão, toda a imoralidade travestida de legalidade que vocês vão assistir nesse vídeo. Preparem o estômago e, após assistirem o vídeo, pesquisem. E vejam se grupos feministas estão apoiando aquela criança, se o Ministério dos Direitos Humanos está apoiando aquela criança, se o Ministério da Mulher, se o mexeu com uma, mexeu com todas. Veja se tem alguém apoiando a criança que é citada no vídeo do jornalista e advogado Tiago Pavinato. Lembrem-se, o Tiago Pavinato é um gay de direita, ele fala isso abertamente. E assistam o vídeo que vocês vão entender todo o contexto do que eu estou dizendo. Bem, vamos lá. A Polícia Federal vai identificar quem usou o X irregularmente e vai aplicar uma multa de R$50 mil nesses indivíduos. Sim, toda a estrutura da Polícia Federal do Brasil está agora, ou parte dessa estrutura, está agora voltada para identificar quem ousou cometer o crime de acessar a rede social X. E, quando identificado, esse indivíduo vai pagar R$50 mil de multa. O que me causa estranheza é quem tem R$50 mil na conta nos dias de hoje. Uma coisa muito interessante, traçando aqui um paralelo, é o seguinte. Recentemente o STF decidiu que o porte de uma determinada quantidade de maconha não é crime. Não é crime. Embora no Brasil seja proibido o consumo e a comercialização da maconha. Me lembra muito a emenda 18 dos Estados Unidos, né? Ou seja, você vai ter um indivíduo sendo conduzido pela PM para a delegacia com não sei quantas gramas de maconha. E um outro indivíduo sendo conduzido para essa mesma delegacia, pode ser, vamos dizer, indo lá prestar depoimento, porque acessou o X indevidamente. O indivíduo que estava contribuindo com todo tipo de criminalidade vai sair pela porta da frente ileso, e o indivíduo que cometeu o crime de acessar uma rede social que o ministro não quer que seja acessada
vai perder 50 mil reais e provavelmente a liberdade vai ter diversas complicações legais. E antes que alguém aqui me questione se eu sou favorável ou contra a liberação das drogas, nós temos vídeos aqui no canal onde eu trato desse tema. Eu defendo aqui o pensamento liberal, a liberdade com extrema responsabilidade e sem gerar externalidades indesejadas aos demais. Então, dentro das regras do jogo, sendo as regras do jogo, se o indivíduo quiser se empanturrar de droga até morrer, problema dele. Desde que ele não traga externalidades indesejadas aos demais. E lógico que, para haver esse tipo de liberação, outras liberações têm de vir na esteira. Já falei isso em diversos vídeos aqui no canal, como o direito à autodefesa, entre tantas outras coisas. Então é isso. Entrando numa delegacia, um indivíduo com uma quantidade X de drogas, que no Brasil é proibido o comércio e a distribuição. E entrando nessa mesma delegacia, um indivíduo honesto, íntegro, mas que cometeu o pecado de acessar a rede social X, o antigo Twitter, o resultado os senhores já sabem. Tirem suas próprias conclusões. E o segundo tema é a ação direta de inconstitucionalidade número 7276, que alguns estão alegando que determina, que estabelece o fim do sigilo bancário. Então vamos lá, gente. Lembrem-se sempre que o Estado deseja, o que a burocracia estatal deseja, é o seu dinheiro. Simples assim. É só isso, nada além disso. O resto é discurso para enganar a trouxa. Com esse julgamento que teve no STF, da ADI 7276, todos os estados, todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal terão acesso à vida bancária dos indivíduos, se assim desejarem. Antes, só a Receita Federal tinha esse tipo de acesso, era centralizado. Agora, todos os estados terão esse tipo de acesso a título, não sei de quê, do bem comum, do interesse público, da supremacia do interesse público. Vamos lá, relembrar é viver. Quem lembra aqui do caso do caseiro Francenildo dos Santos Costa, em 2006? Eu duvido que você lembre disso. Os mais jovens, aí é que não sabem mesmo, né? Esse caseiro, ele acusou o ministro Palocci, então ministro da Fazenda, de participar do esquema dos bingos. Quem lembra do esquema dos bingos? Era o chamado lobby, ou República, a Casa do Lobby ou a República de Ribeirão Preto, aonde indivíduos se reuniam, isso foi em 2006, para fazer negociações espúrias. E esse caseiro, Francenildo dos Santos Costa, quando interrogado, disse que viu sim o então ministro Palocci participando dessas reuniões. Prestou esse depoimento numa CPI para a Polícia Federal e a vida desse homem foi destruída, porque o ministro Palocci usou todo o seu poder como ministro da Fazenda para fazer falsas acusações contra esse caseiro e para investigar a sua vida bancária. Sim. Já que a gente está relembrando coisas, quem lembra aqui de Rogério Buratti e a Operação Cuba, onde dólares teriam sido enviados de Cuba para o Brasil a fim de financiar a campanha do presidente Lula, do hoje presidente Lula? Quem lembra disso? É sem lembrar de nada
que o brasileiro vota. É com uma história enviesada, mentirosa, com o véu da hipocrisia, da mentira, da safadeza, da pilantragem. E aí eu digo para os senhores, imaginem esse tanto de estado que nós temos. 26 estados. E o indivíduo tem a conta num determinado estado e ele está lá falando coisas contra o governador. E a voz dele ganha eco, ganha relevância. Não é igual a minha que falo aqui para 50, 60 pessoas. Não. Ganha relevância. E esse governador, ou essa burocracia estatal, não precisa ser o governador, vamos dizer uma burocracia estatal, um burocrata qualquer, decide ter acesso aos dados desse indivíduo e transformar a vida dele no inferno. Eu digo para os senhores, se com as informações concentradas só na Receita Federal, os vazamentos, as manipulações, as safadezas já acontecem, imaginem 26 estados tendo acesso às informações fiscais, financeiras do indivíduo, sem a necessidade de uma autorização judicial, sem nada, é só pegar, pedir e bisolhar. Quem garante que não vai haver vazamento? Quem garante a integridade, o sigilo dessas informações? Quando nós olhamos para a história, nós vemos que isso não existe, é mera fantasia. Infelizmente, a ministra Carmen Lúcia, quando invocou lá 1966, ela se esqueceu que os tempos mudaram. E aí, senhores, nós chegamos aqui a uma outra questão. Pix. Se fosse bom, o banco não te oferecia, te cobrava. O governo não te oferecia, te cobrava. E você tem um cartão de crédito, cartão de débito, ninguém mais anda com dinheiro em espécie, porque a sociedade está extremamente insegura. Você pode ser assaltado e perder sua vida em qualquer esquina por causa de R$2. Então você não anda com dinheiro. Some-se a isso que o seu direito de autodefesa também foi retirado. Você não tem ferramentas para se defender. Porém, os marginais têm todas as ferramentas do mundo nas mãos para te fazer mal e tomar o que é seu por direito de maneira legítima. Vocês compreendem isso? Como tudo na nossa sociedade nos empurra para uma dependência estatal, para um estado de servidão e para chegarmos a um ponto de sermos controlados em todos os aspectos da nossa vida. O único lugar que o Estado busca não entrar muito na sua vida é no quarto. Ele tenta te influenciar para ali dentro você ser libertino de todas as maneiras. Mas em todos os ambientes os outros ambientes da sua casa, o Estado intervém de maneira pesada. No que você pode ver, no que você pode comer, no que você pode vestir, no que você pode falar, no que você pode acessar. Afinal de contas, esses indivíduos sabem o que é melhor para você. Eles são sábios. E você é um mero idiota, assim como eu, pagador de impostos. Tem que baixar a cabeça e ficar quietinho. Eu não sei se a sociedade vai ter que migrar para algum tipo de agorismo, eu não sei. Depois pesquisem do que se trata o agorismo. Mas eu digo para vocês uma coisa. O avanço tecnológico está causando diversas rupturas na nossa sociedade. E essas rupturas trazem um pânico para a burocracia, para os poderes estabelecidos, porque eles sentem que estão perdendo o controle da nossa vida. Percebam, eu sou um homem simples, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, falando com um número de pessoas que normalmente eu não teria como falar. Sim, eu me relaciono com pessoas. Porém, essa forma de relacionamento que nós estamos aqui, onde eu estou falando e vocês estão ouvindo e prestando atenção, ela não ocorre no cotidiano, onde as pessoas estão correndo de um lado para o outro,
sem muito tempo de aprofundar-se, de prestar atenção no que quer que seja. É tudo muito superficial. Se você veio até esse canal, se você está assistindo o vídeo até aqui, é porque você tem um perfil crítico e analítico. Não tem nada de engraçado aqui, não tem nada de bonito, não tem nenhuma bunda aparecendo, nada além do que o mero questionamento de um homem simples e comum para outros indivíduos simples e comuns. É isso que tem aqui, uma informação descentralizada. Então eu atinjo 50, 100, 300 pessoas, o outro atinge alguns mil, e aí já começa a ser perseguido, e assim vai. Então, o poder estabelecido, eu não sei como, mas guardem o que eu estou falando com vocês. Ele vai arrumar um jeito de suprimir, de controlar essa mescla, essa tessitura complicada de comunicação entre as pessoas. Algum jeito vai se bolar para isso. Eu não sei qual vai ser, mas vocês gravem o que eu estou falando. Isso se não chegarmos ao ponto de impedir-se o uso das redes sociais no período eleitoral. Por fim, senhores, quando a gente falou da ADI, existe uma coisa que são os princípios, que, em teoria, estão dentro daquele livro de fábulas chamado Constituição. E alguns dizem a supremacia do interesse público, o princípio, o bem comum, o interesse público está acima de tudo. Ora, se existe uma supremacia do interesse público, desse princípio, então todos os outros não valem de nada, porque ele sempre vence. Não, senhores, isso está errado. Isso está errado. Em tudo tem de haver um sopesamento, tem de haver um porquê, um para quê, mas, acima de tudo, o que deve ser preservado é a liberdade de ação negativa dos indivíduos. Eu vou ser sincero para os senhores. Eu acho que a saída para os problemas que nós temos no Brasil, esses ataques à liberdade, de tudo quanto é lado que se pode imaginar, existe sim uma saída. É o porto ou o aeroporto. Espero que vocês tenham uma excelente semana e digo novamente, se você é jovem, honre seus pais. Se você é casado, honre sua esposa, honre seu marido. Por favor, gente. Família é tudo. É o último núcleo que nós ainda temos de resistência. E eu quero acreditar que é o mais difícil de ser quebrado. Precisamos nos livrar da esquerda. Não nos livrarmos de uma forma violenta. Não é isso não. Mas como se derrota uma ideia ruim com uma ideia melhor? E aí a gente vai e começa a divulgar essa ideia, é um trabalho de formiguinha. Um abraço a todos, tenham um excelente final de semana.